Fala galera, beleza? Canal Henriqueson mais uma vez na área e hoje, atendendo a pedidos, vamos para mais um unboxing e review com dicas de utilizações do amplificador Electra Bass 3K2 da Banda Audio Parts. O equipamento foi emprestado pelo André da Boss Autosom, o contato da loja está na descrição do vídeo. Sem muita enrolação, vamos logo abrir a embalagem do produto, porque o vídeo de hoje tem muita coisa boa. Então vamos lá, vamos pegar a embalagem. A gente já tem aqui ó, Electra 3K2, um código de barras. Aqui novamente a informação, Electra 3K2. Aqui o logo da Banda Audio Parts. Bom, vamos abrir logo a embalagem, né? Não tem muita coisa para mostrar aqui não. Deixa eu pegar meu estilete. Tirar aqui esse plástico. O produto está novinho em folha, lacrado. Tirar aqui, cuidado para não estragar a embalagem. Vamos lá. Opa. É interessante essa proteção de plástico porque ela evita inclusive entrada de umidade, né, no equipamento. Então o produto vem muito bem embalado, tanto com a primeira embalagem de papelão, que é essa que eu vou tirar agora, quanto um plástico envolvendo o produto, né? E novamente, pessoal, a gente vai ver aqui após eu abrir que tem um outro plástico envolvendo o produto. Então isso tudo aí para garantir que o equipamento seja realmente enviado com as melhores condições possíveis, né? Sem nenhum tipo de poeira ou umidade que chega aí a entrar dentro do amplificador, né? Vou botar essa embalagem para cá. Desde que a banda lançou esse amplificador, eu já estava namorando ele, né? Doido para conhecer e fazer um unboxing aqui no canal. Daí um inscrito me pediu e eu resolvi pegar o equipamento lá na Boss Autosom. Bom, agora vamos retirar esse plástico. Aqui ao lado está mais fácil. Tirar aqui a embalagem. Essa série de camadas de proteções, né? Tem o plástico da embalagem, tem embalagem, depois tem um plástico em volta do amplificador. Isso faz com que realmente o amplificador venha nas melhores condições possíveis, né? Nem arranhão o amplificador tem. Vou tirar aqui esse plástico. A gente já vê de cara aí papel. Vamos aqui tirar, pronto. Bom, aqui já veio dois papéis, vamos verificar o que é, né? Deixar o amplificador aqui. Aqui nós temos o manual de instruções, né? Tem todas as informações técnicas do amplificador. Eu vou falar disso mais na frente, tá? Aqui para vocês conferirem, ó. Um monte de informação útil, né? E aqui nós temos um adesivo. Olha, um adesivo bem grande, né? Tipo aqueles que o pessoal costuma colocar no para-brisa do veículo. E agora vamos realmente olhar o amplificador, né? Aqui os terminais, aqui a visão frontal, Banda Electra Bass 3K2, muito bonito, design bem arrojado. Eu estou até segurando com força aqui porque o bichinho é meio pesado, a estrutura bem densa. Ele é feito em alumínio injetado, né? É como se o amplificador fosse um grande dissipador de calor também. Aqui nós temos os terminais de alimentação, ó, na lateral. Terminais bem reforçados também. E tem um aviso aqui, pessoal, que eu vi no plástico. Está informando que o aparelho não tem fusível interno. Ou seja, a Banda Audio Parts retirou o fusível interno do amplificador, né? Os antigos vinham e nesse modelo Electra Bass, dentre outros, a banda retirou o fusível interno. Vou falar disso já já. Bom, aqui nós temos aqui os logos, né? Alguns LEDs, eu vou falar disso mais na frente. E aqui, pessoal, nós temos o painel lateral, que tem a entrada de sinal, que é por RCA, né? O ajuste de ganho, que geralmente a banda colocava junto com os LEDs no painel frontal. No Electra Bass, eles colocaram no painel lateral. Além disso, temos o ajuste do subsônico, do filtro low pass, do bass boost e os terminais de saída do amplificador, que são bem reforçados. Vou falar sobre cada um desses detalhes mais na frente. Aqui nós temos os microventiladores, né?
que ajudam aí na refrigeração do equipamento e que tem um sistema de acionamento por temperatura. Bom pessoal, e aqui ó, deixa eu tentar tirar essa tampinha, melhor pegar alguma coisa aqui para ficar mais fácil. Não tem nenhuma chave de fenda por aqui, vou pegar essa caneta mesmo, fica mais fácil de abrir. Retirando essa tampa, nós temos acesso à chave do crossover. O que acontece? Essa chave vai possibilitar desligar os ajustes de subsônico, crossover e bass boost. Essa função, quando selecionada, deixa o aparelho apenas com um ajuste de ganho de sinal, ou seja, de sensibilidade de entrada. Eu vou falar mais sobre isso já já, beleza pessoal? Mas de antemão, só mexa nisso aqui se você souber o que está fazendo. Vamos colocar a tampinha novamente. Uma posição, acho que fica assim. Vamos lá. Não, acho que é desse jeito. Bora, bichinha. Pronto. Agora vamos voltar aqui para a visão frontal do equipamento. Bom pessoal, minhas primeiras impressões é de um amplificador muito bem construído. Sua carcaça é de alumínio injetado, né? E tem uma ótima dissipação de calor. É bem resistente, tem um acabamento muito bem feito. Os terminais de alimentação e de ligações dos alto-falantes são bem reforçados. O amplificador conta com alguns recursos bem interessantes e eu vou tentar explicar esse recurso para vocês e sugerir algumas utilizações do Banda Electra Bass 3K2. Beleza pessoal? Então agora vamos para o nosso quadro de análise. Bom pessoal, agora eu vou apresentar para vocês algumas informações técnicas divulgadas pelo fabricante e explicar brevemente algumas funções e sugerir algumas utilizações do amplificador Electra Bass 3K2 da banda de Opars. Então aí começando pela potência fornecida com tensão de 12,6 volts. Esse amplificador é capaz de fornecer 3.000 watts RMS com impedância de 2 ohms. Detalhe pessoal, essa potência é em 2 ohms porque o modelo é o Electra 3K2, tá? Não vamos confundir com 3K1. Beleza? Agora a potência fornecida a 14,4 volts. O amplificador pode fornecer até 3.700 watts RMS em 2 ohms. Resposta de frequência com crossover ligado, 17 Hz a 500 Hz. Portanto, pessoal, esse amplificador é específico para tocar grave e subgrave. Não serve para tocar drives e tweeters. Trocando por miúdos, não serve para tocar voz e agudo, beleza? Então agora vamos para a resposta de frequência com crossover desligado. Conforme eu já tinha mostrado anteriormente, para desligar o crossover, basta remover uma pequena tampa do amplificador e acessar a chave. Entre mitos e verdades, né, eu vou tentar explicar aqui essa função, suas vantagens, desvantagens e consequências. Ao desligar o crossover do amplificador, o usuário vai poder usufruir de uma resposta mais ampla no subgrave. Ou seja, o amplificador, entre aspas, vai descer mais. Vai tocar mais grave, né? Aquele grave macio. Tecnicamente, pessoal, vai ter uma maior amplitude nas frequências subsônicas se comparado com o crossover ligado. E claro, vai possibilitar que o usuário, ele de repente faça ali um ajuste mais preciso em um processador de áudio sem a influência do crossover do amplificador. Essas são as principais vantagens ao meu ver e que no meu ponto de vista foi algo que a banda de Opars acertou na mosca, pois com certeza vai agradar aí muitos amantes do subgrave. Projetistas e instaladores mais conceituados, né? Só que é o seguinte, pessoal, esse recurso pode se transformar em um verdadeiro desastre na mão de instaladores inexperientes ou que não sabem o que estão fazendo. Por que eu estou falando isso? Veja bem, dependendo do alto-falante, do projeto de caixa e da aplicação de potência, o fio subsônico é fundamental para proteger o alto-falante, evitando o excursionamento excessivo e a reprodução de frequências indesejáveis em virtude das características do próprio alto-falante e do projeto de caixa. Então o que acontece? Se o instalador desligar o crossover do módulo e não utilizar um processador de áudio, um crossover para poder fazer o corte corretamente, muito provavelmente com o passar do tempo você terá problemas. Eu ouço falar por aí a seguinte frase: desliga essa chave que o grave fica mais forte. Pessoal, cuidado com isso, tá? Eu recomendo você desligar essa chave somente se você souber exatamente o que está fazendo, beleza? Então agora vamos para a classe de operação. Classe D. Esse tipo de classe de operação tem as vantagens de ter alta eficiência, ou seja, tem um bom aproveitamento da energia consumida em relação à potência fornecida.
Geralmente esses amplificadores de classe D têm um tamanho reduzido, né, se comparado com a classe AB, por exemplo, gera menos calor e tem uma ótima relação custo-benefício. Agora vamos para a distorção harmônica total, o THD. Pessoal, todo sinal elétrico, quando ele é amplificado, ao ele ser processado pelo amplificador, ele sofre algumas modificações, por menor que sejam elas, né? E uma delas é a distorção harmônica. Os fabricantes geralmente informam através da sigla THD, que nos diz através de um valor de porcentagem a taxa de distorção harmônica introduzida no sinal original pelo amplificador. Obviamente, quanto menor o THD, menor será a distorção que o amplificador vai inserir no sinal original e melhor a qualidade, né? Geralmente, valores abaixo de 0,5% seria uma boa referência. No nosso caso, temos menor do que 0,08%, o que é um amplificador com baixo nível de distorção harmônica. Agora vamos para o consumo musical. Pessoal, uma das maneiras de se aferir o consumo musical médio é utilizar uma carga resistiva na saída do amplificador, aplicar um sinal senoidal e aferir a corrente de entrada do amplificador necessária para se obter a metade da potência declarada, justamente para simular um consumo musical. Essa informação é muito importante para a gente poder estipular qual a quantidade mínima de corrente necessária para o funcionamento do amplificador. Nesse caso, 155 amperes no mínimo, sendo que o ideal é sempre você colocar pelo menos um pouquinho a mais do que o mínimo recomendado pelo fabricante. Um detalhe, pessoal, há uma divergência aqui, tá? No manual o consumo está dizendo 131 amperes, porém no site está 155. Eu entrei em contato com a banda de Opace e me informaram que para considerar o site, ou seja, 155 amperes. Bom pessoal, agora vamos para o painel frontal do Banda Electra 3K2. Aqui nós teremos 3 LEDs que vão nos dar algumas informações importantes. Vou falar brevemente de cada um deles. Então, aqui eu vou colocar uma lupa, né, para a gente poder estar enxergando melhor. E uma novidade, pessoal, se você observar, a banda retirou o controle de ganho do painel frontal e colocou no painel lateral. Já já mostro isso para vocês. Então aqui começando com o LED azul, o LED ON, que basicamente vai nos dizer que o amplificador está ligado. Agora o LED Low Bat. Nesse caso, esse LED vai ficar piscando quando a tensão da bateria estiver muito baixo, no caso abaixo de 9 volts. Se isso ocorrer, é fundamental que o sistema seja desligado e verificado a alimentação. Agora nós vamos para o Clip Short, um LED vermelho, que é muito conhecido como LED Clip. Esse LED vai começar a piscar quando o amplificador estiver no limite da sua potência fornecida e atingir 5% de distorção na saída de áudio, ou ficará aceso constantemente quando a distorção for maior ou constante. Pessoal, a distorção, ou seja, a famosa onda quadrada, é talvez a maior causa de queima de alto-falantes. Obviamente nós temos que regular o amplificador de modo a evitar a distorção, ou seja, evitar que esse LED fique aceso. Bom pessoal, se durante o funcionamento for atingido 85 graus de temperatura no chassi do amplificador, o mesmo entrará em proteção e os LEDs azul e vermelho ficarão acesos simultaneamente. O áudio será cortado por 45 segundos e os microventiladores serão acionados em rotação máxima para refrigerar o amplificador, né? Resumindo, LED azul e vermelho, proteção térmica. Bom, agora voltando aqui rapidamente para o LED vermelho, que além da função de indicador de distorção já falada, ele pode indicar curto-circuito na saída ou impedância abaixo da mínima admitida pelo amplificador. Ou seja, mesmo que o amplificador não esteja distorcendo, se tiver um curto na saída ou impedância abaixo do especificado, o LED vermelho vai piscar e o equipamento deve ser desligado e corrigido o problema. Bom pessoal, agora vamos para o painel de alimentação. Começando aí pela bitola de alimentação mínima recomendada, tanto para o positivo quanto para o terra. Utilizando um fio de 100% cobre, você deve colocar um mínimo de 21 mm. Se você colocar um fio híbrido, você deve aumentar em pelo menos 30% a bitola do cabo. Detalhe pessoal, jamais utilizar a bitola de fio menor do que o recomendado pelo fabricante, tá? Isso pode acarretar em uma série de problemas, desde perca de potência até outras consequências desagradáveis. Corrente mínima 155 amperes. Novamente pessoal, a mínima, tá? Observação, se você tiver outros equipamentos, você deve somar a quantidade total de corrente consumida pelo seu sistema e só após isso dimensionar a alimentação. Não adianta colocar fio grosso, disjuntor de alta capacidade,
se não tiver corrente suficiente para alimentar o seu sistema. Beleza, pessoal? Outro detalhe importante, eu sempre recomendo utilizar disjuntor para proteção do seu sistema. Disjuntor ou fusível, tá? Aqui no caso da ilustração eu coloquei um disjuntor, principalmente porque esse amplificador não conta com um fusível interno, tá? Essa ilustração serve apenas como uma referência do que você vai precisar conectar nos terminais e para informar a importância da proteção. Você não precisa necessariamente colocar o polo positivo que vai para o amplificador direto da bateria do cofre, tá? Você pode ter, por exemplo, um bloco distribuidor, baterias auxiliares, mega capacitor, enfim. E o valor e a posição, isto é, os locais dos disjuntores ou dos fusíveis, vai depender do seu sistema como um todo. Em resumo, terminal negativo conectar ao terra, terminal positivo conectar a alimentação positiva e utilizar proteções para o seu amplificador e para o seu sistema como um todo. E agora, pessoal, o remote. O remote nada mais é que o acionamento do seu amplificador. No caso, você deve conectar ou na saída remote do seu CD player, que é o caso da ilustração, né? Ou pode ser na saída do seu sequenciador, do seu processador de áudio ou da sua chavinha liga-desliga. Tudo aqui vai depender do seu sistema. Agora vamos para o painel de entrada de sinal, ajuste e saída de áudio. Começando aí pela entrada de sinal. Pessoal, esse assunto gera algumas dúvidas, tá? Em alguns instaladores. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples possível, tá? Por se tratar de um amplificador de um canal, para a grande maioria das aplicações, eu sugiro mesclar as entradas L e R, no caso esquerdo e direito, né? Transformando em um sinal mono. Isso pode ser feito no seu processador, crossover, ou até mesmo com cabo Y. E isso tem um fundamento, tá, pessoal? Obviamente, a menos que você utilize outro amplificador para que seja reproduzido o sinal L ou R e ter ali um efeito estéreo do sinal, se você não transformar o sinal em mono, quando as músicas forem reproduzidas e houver diferenciação de canais, você não vai ter a reprodução do som que é percebido naquele lado que não foi conectado no amplificador. Para entender melhor, imagine o seguinte: em uma música, alguns instrumentos são percebidos ou reproduzidos somente de um lado ou do outro, ou seja, só do lado esquerdo ou só do lado direito. E isso é muito comum. Então imagine o seguinte: se você conectar apenas um lado no seu amplificador, os instrumentos que são reproduzidos exclusivamente pelo outro lado não serão reproduzidos. Por isso, a sugestão de mesclar as entradas L mais R. Beleza? Bom, e aqui mais uma observação, pessoal. Nós temos os microventiladores que têm sistema de acionamento por temperatura. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ajuste. Começando aí pelo ajuste de entrada, o gain. Basicamente, esse ajuste vai possibilitar ajustar a sensibilidade de entrada, né, pessoal? Sem muito mistério aqui. Então vamos lá, filtro subsônico, ajuste do filtro subsônico. O que seria isso, né? Muita gente tem dúvida referente à correta aplicação do filtro subsônico. Vamos lá, vou tentar explicar. Para não deixar passar em branco, tá? Porque eu vou postar um vídeo explicando melhor sobre isso. Primeiramente, vamos entender o que seria o filtro subsônico, como ele funciona. O filtro subsônico nada mais é que um filtro igual ao high pass, ou seja, ele vai atenuar as frequências subsônicas, ou ainda as frequências baixas, né? Reduzindo a amplitude das frequências abaixo das que se quer reproduzir. Ou seja, conforme a ilustração, vai determinar o início da resposta. Esse recurso é muito importante para a vida útil dos alto-falantes. E um detalhe, pessoal, não existe uma receita de bolo aqui, tá? Não existe um corte subsônico correto para todas as situações. No caso, pessoal, vai depender das características do subwoofer, da aplicação de potência e do projeto de caixa, tá? Um corte subsônico mal feito, por exemplo, feito em uma frequência abaixo da ideal, pode fazer com que o subwoofer funcione de forma excessiva e, consequentemente, vindo a danificá-lo. Já um corte feito em uma frequência muito acima da ideal pode reduzir a eficiência do seu subwoofer. Cabe ao instalador ou ao projetista analisar o alto-falante e o projeto de caixa para se definir o corte ideal. Agora vamos para o crossover, né? Bom, pessoal, ajuste do filtro low pass. Muito simples, o filtro low pass é mais comum que o subsônico, né? Ele vai ter um funcionamento aí, digamos, inverso do subsônico, ou seja, nesse caso, temos um filtro que vai atenuar as frequências acima das que nós queremos reproduzir. Conforme a ilustração, vai determinar o fim da resposta de frequência. Agora vamos para o ajuste Bass Boost em 45 Hz. Pessoal, Bass Boost, muita gente adora esse recurso, que se corretamente utilizado,
pode trazer benefícios em determinadas situações. A frequência setada para esse recurso nesse amplificador é em 45 Hz, que é uma frequência de grave bem gostoso, bem macio, perto ali do subgrave. Ou seja, ao aumentar o Bass Boost, você vai sentir mais presença de grave nessa frequência. Inicialmente, esse recurso nos faz pensar que aumenta o grave, né? Aumenta a potência do seu amplificador na faixa de grave. Um detalhe, pessoal, vai parecer controverso que eu vou falar, mas o Bass Boost não faz com que o amplificador libere mais potência do que ele é capaz. O Bass Boost basicamente vai aumentar a amplitude do sinal em uma determinada frequência. A grosso modo, é como se fosse um equalizador de uma banda. Esse recurso deve ser utilizado com cautela, pois pode saturar o sinal de forma precoce, podendo inclusive danificar o seu subwoofer, caso ele não seja capaz de reproduzir esta frequência que foi ampliada ou caso o sinal fique distorcido. Então, utilize com cautela. Bom, pessoal, finalmente agora vamos para as sugestões de utilização. Eu vou fazer algumas sugestões de utilização e de ligações, né, para esse amplificador. Lembrando que as sugestões são para o Electra 3K2, ou seja, o Electra D2 ohms. As sugestões não se aplicam, ou pelo menos eu não recomendo, para o Electra 3K1, ou seja, o D1 ohm. Primeira sugestão, utilizando 6 subwoofers, bobina simples D4 ohms. Claro, eu não poderia deixar de mostrar o queridinho TS-W311 S4 D400 watts RMS, o famoso cara preta, né, pessoal? Nesse caso, bobina simples D4 ohms. Então vamos lá, aqui está o amplificador e a indicação dos terminais. E agora os 6 subs TS-W311 S4. Lembrando, bobina simples D4 ohms. Perceba que eu separei eles em dois grupos de 3 subs. Então ligaremos 3 subs em paralelo, resultando em impedância nominal de 1,33 ohm. Novamente a mesma coisa com o outro grupo de 3 subs, também resultando em impedância nominal de 1,33 ohm. E agora, pessoal, ligaremos a associação resultante dos dois grupos em série, resultando em uma ligação de impedância nominal de aproximadamente 2,66 ohms, que está bem próximo do que a que o amplificador libera a sua máxima potência. Pessoal, cuidado com isso aqui. Não ligue todos os alto-falantes em paralelo, tá? Porque você vai danificar o seu amplificador. Perceba que eu separei em dois grupos de 3 unidades, justamente para ligar em paralelo eles, e depois o resultante ligar em série, justamente para poder tentar ajustar a impedância ali próxima da que o amplificador libera a sua máxima potência. Se eu tivesse ligado todos eles em paralelo, claro, seria abaixo de 2 ohms o resultado, e muito provavelmente ou ia queimar o amplificador, ou ele ia ficar acionando proteção, ou ia queimar até os próprios alto-falantes, ia virar uma bagunça. E aí depois ia ficar botando a culpa no módulo. Não, o módulo não presta, o alto-falante não aguenta. Pessoal, cuidado com isso. Faça a ligação corretamente para se evitar problemas. Bom, agora vamos para a nossa próxima sugestão. No caso, utilizar 4 subwoofers bobina dupla D4 ohms. E o alto-falante que eu escolhi para ilustração é o TS-W3003D4 de 600 watts RMS da Pioneer. Um sub que eu considero muito bom e que é raro no mercado brasileiro. Lembrando, pessoal, observação, esse aqui não é o cara preta 309 nem o 310, tá? É o TS-W3003D4. Bom, agora vamos para as ligações. Aqui nós temos os 4 subs bobina duplos D4 ohms. E inicialmente o que a gente vai fazer? A gente vai ligar as bobinas de cada sub em série, resultando em 4 alto-falantes de impedância nominal de 8 ohms cada. E agora ligaremos todos os alto-falantes em paralelo, resultando em impedância nominal de 2 ohms. Bom, pessoal, vamos para a próxima sugestão de utilização, né? O próximo exemplo. Nesse caso, 2 subwoofers bobina dupla de 2 mais 2 ohms. E o modelo que eu escolhi para a ilustração é o TS-W3002D2 de 1000 watts RMS. Pessoal, cuidado, tá? Esse aqui não é o 309, nem o 310, nem o 308, nem o 307. É o TS-W3002D2 de 1000 watts RMS da Pioneer. Bom, temos aqui a ilustração. Agora vamos aí para os 2 subwoofers bobina duplas de 2 ohms. Inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar as bobinas em série. Então, no caso, teremos 2 alto-falantes com impedância nominal de 4 ohms.
e depois ligaremos tudo em paralelo, tendo a impedância nominal resultante de 2 ohms. Bom pessoal, próxima sugestão, no caso 2 subwoofers bobina simples de 4 ohms. E o modelo aqui que eu coloquei para ilustração é o Tornado 2200 da JBL, tá? De 1100 watts RMS. Bom, vamos lá. Tá aqui os 2 subwoofers bobina simples de 4 ohms. E a ligação aqui é muito simples, pessoal. Basta ligar em paralelo que a impedância nominal resultante vai ser de 2 ohms. Muito simples. Bom pessoal, nosso próximo exemplo, né, nossa próxima sugestão de utilização é aí apenas um subwoofer de bobina simples de 2 ohms. O modelo escolhido aí para a ilustração foi o SS FSW 1600 watts RMS, subwoofer da FB Audio, a Phonect Base. Então vamos lá, inicialmente está aqui o sub, né, 1600 watts em 2 ohms bobina simples, e aqui a instalação, né pessoal, não tem mistério, positivo no positivo e negativo no negativo. O sub já tem aí uma configuração de bobina, esse modelo, tá? Que aí se ajusta perfeitamente com a do amplificador. Pessoal, é o seguinte, as sugestões que eu coloquei aqui, elas são apenas sugestões, não necessariamente tem que ser exatamente essas daqui, tá? Eu coloquei algumas sugestões aí que eu percebi que se adequaria ao amplificador. Você pode estar utilizando outros alto-falantes, outras associações, desde que respeitada a impedância mínima admitida pelo amplificador, coerência na aplicação de potência, né pessoal? E claro que o alto-falante suporte reproduzir as frequências que esse módulo tem capacidade de reproduzir. Ou seja, esse módulo vai tocar só grave e subgrave, beleza? Então pessoal, é o seguinte, se você tiver gostado desse vídeo, deixa seu like, comenta, só assim você vai me dar combustível para poder estar postando outros vídeos igual a este e até melhores, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.